Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast A Dupla Face. Um podcast que retrata histórias de mulheres que fazem tudo. Um podcast que retrata histórias de mulheres que fazem a diferença. Eu sou Salma Guadalupe, estarei à conversa com a Lívia Tirone, que é arquiteta e trabalha nas questões de liderança colaborativa e liderança criativa. E não só, também tem desempenhado funções nas questões da sustentabilidade dos edifícios. Lívia Tirone, seja bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite da Menon, em participar do nosso podcast. O prazer é todo meu. O nosso também, é bom Lívia. Estar aqui, é bom estar no meio deste espaço tão bonito que é Monsanto. E é bom estar neste contexto que vocês estão a fazer um trabalho lindíssimo aqui não só para as mulheres, mas para a nossa sociedade poder funcionar mais colaborativamente, mais em comunidade. Portanto, parabéns. Obrigada. Em nome da Menon, nós agradecemos. Lívia é natural de Portugal. Vi que tem 3 nacionalidades, né? É portuguesa, é italiana e é alemã também, né? Não, alemã por acaso não tenho a nacionalidade, nunca fiz por isso, mas minha mãe era meio alemã, portanto tenho muita cultura que vem desse lado, porque as mães passam muita cultura, não é? E o meu pai era italiano, do sul de Itália, e portanto também há muita cultura que vem desse lado, portanto eu sou um bocadinho um misto de várias formas de estar na Europa. Mas o meu coração é completamente assente e enraizado aqui em Portugal e em Lisboa, nesta região, apesar de estar agora muito ligada também ao Baixo Alentejo, nos projetos que estamos a fazer. Mas sim, isto é o meu espaço, onde eu me sinto bem, onde eu olho para as pessoas e vejo que elas têm um sentido de lógica, de bem-estar que é parecido com o meu. Portanto, eu entendo as pessoas e elas, acho eu, no geral, entendem-me a mim também. Portanto, eu sinto-me bem aqui, em Portugal. Lívia, eu vi no seu LinkedIn que deseja tornar um mundo melhor. Sim. Quais são as suas iniciativas em tornar um mundo melhor? Ok. A sua visão. Então, eu acho que não faço mais nada, faço só isso. E profissionalmente, como eu estudei arquitetura, comecei por aí. Comecei por tentar criar edifícios, sobretudo para esta região do clima mediterrâneo, que não precisam de consumir energia para ser confortáveis. E fiz quase 30 anos de trabalho nessa área, sobretudo arquitetura e promoção imobiliária, porque na altura, estou a falar nos anos 80, ninguém queria saber de sustentabilidade. E, portanto, como eu queria fazer isso, não tivemos que também nós promover os edifícios que estávamos a criar, com muito risco, porque não éramos promotores imobiliários, mas fizemos muitas cooperativas, que depois realizaram edifícios. Foi uma experiência muito bonita, que acabou com a crise, porque a crise tirou o tapete a tudo o que era, no fundo, o setor imobiliário. E se calhar foi muito bom isso também, porque acabou por permitir-me redesenhar a minha vida e pensar, ok, eu não consegui mudar o mundo com edifícios melhores, porque muita gente vinha às nossas conferências, muita gente queria ver os edifícios, mas ninguém estava a fazer o que nós tínhamos facilmente chegado à conclusão que era preciso fazer, basicamente construir edifícios que trabalham bem com o clima. Então, em vez de trazer o pior do clima para o interior, trazem o melhor do clima para o interior. Isso tem algumas técnicas. Não é mais caro, são os mesmos materiais, tem que ser ter alguns cuidados. E ninguém estava a fazer. E então eu senti bem, não é assim que se muda o mundo, não é através só dos bons exemplos. Temos que pensar, não, eu tenho que aprender, era isto, eu tenho que aprender como é que as pessoas mudam de mentalidade para todos mudarmos o mundo, porque não basta 1 ou 2 pessoas, ou 3 ou 4, não interessa. Portanto, temos que todos mudar o mundo. E aí interessei-me pela liderança, por perceber o que é que isso significa, como é que se trabalha com a liderança e como é que se ajuda a mudar mentalidades. E, portanto, eu nos últimos 10 anos estou dentro Mais focada nas questões de liderança. Liderança e liderança colaborativa. Portanto, não me interessa muito a liderança do pedestal, a liderança da política. Interessa muito mais a liderança que todos nós fazemos no dia-a-dia. Um exemplo, se eu escolho um bolo com açúcar ou se eu escolho comer uma coisa natural que não tem açúcar, é uma liderança. Porque é algo que eu estou a fazer e que estou a mostrar ao sistema que eu quero isto e não quero aquilo, não é? Portanto, a liderança vai desde as pequenas decisões do dia-a-dia
até à nossa capacidade de conseguir tomar decisões coletivas com muitas outras pessoas que cada um traz a sua perspectiva e nem sempre parece que nós podemos concordar. E então todo o trabalho em torno de conseguirmos concordar ou totalmente ou o suficiente para atuar, para agir, para mudar coisas, esse é o trabalho que me fascina neste momento e que estou a fazer em vários contextos. Lívia, olhando para o seu percurso de vida, vê-se que sempre, a maioria das vezes desempenhou o papel da autoridade. Não, isso não diria, mas ok. Tem um percurso de vida e algumas funções a nível do ambiente, energia. Fui convidada, tens razão, fui convidada para alguns papéis que são de, digamos assim, de decisão. Mas a minha perspectiva foi sempre muito inclusiva, foi muito de vamos colaborar para chegar às conclusões e às decisões. Vamos colaborar e vamos ser construtivos, porque também tive 2 anos e meio como vereadora na Câmara de Lisboa, na equipa do Pedro Santana Lopes quando ele perdeu, não quando ele ganhou, e nós estávamos na oposição. E então o trabalho que fizemos foi super construtivo, foi de propostas, foi de poder ajudar, de fazer melhor gestão da cidade. E isto para mim é o que interessa, não interessa termos cargos, não interessa termos palco, não interessa. Importante é mudar o mundo, interessa não é? conseguirmos mudar as coisas que podem estar melhores, não é? Porque todos têm a beneficiar. E isto é outra coisa que é, não me interessa muito mudar as coisas para alguns, interessa-me mudar as coisas para estarem bem para todos. Isto é um desafio grande, não é? Porque nós estamos a viver num mundo de mentalidade de escassez, que está sempre a ver uma lógica, não há que chegue para todos, então deixa-me acumular. E a minha lógica não, há mais que chegue, sobretudo neste contexto mediterrâneo, que nós temos sol ao desachega, temos beleza, temos verde, temos até água, se soubermos geri-la melhor. E, portanto, o desafio não é acumular para alguns, o desafio é tornar acessível para todos e fazer com que todos possam ter uma vida melhor. Isto é eu acho que isto é verdadeiramente o desafio desta época em que vivemos. A Lívia acabou por me tirar a pergunta. Ia perguntá-la quais são os desafios que tem enfrentado em relação a este tema de sustentabilidade. Eu acho que o desafio principal é a inércia, não é? Quando as pessoas se habituam a viver de uma certa maneira, às vezes até sabem que podia ser melhor, mas como não conhecem o que é melhor, preferem ficar no que conhecem do que arriscar, não é? Do que dizer, vamos ver, se pode ser melhor, vamos tentar isto. E eu penso que esse é o principal desafio de todos nós, é que temos medo da mudança, e o medo da mudança, digamos assim, também é uma ferramenta utilizada por alguns que têm o poder e que têm todo o sistema a favor deles, deixam o medo da mudança aumentar sempre para não mudar o status quo, porque o status quo está a servir a alguns, não é? Eu acredito que nesta época que estamos a viver, no fundo, de mais acesso à informação, apesar de muita confusão e de muita má informação, mas temos muito mais acesso a conhecimento, estamos mais e mais em condições de fazer mudança colaborativa acontecer das raízes, portanto, onde estamos todos a colaborar para um mundo melhor. Em vez de pensar que há sempre 1 ou 2 visionários que têm que fazer o trabalho e nós estamos só à espera que nos digam o que fazer. E, portanto, há um pouco esse inverter de papéis. Todos somos responsáveis, cada decisão que tomamos no dia-a-dia tem um impacto, portanto, porque é que nós não queremos? Não individual, mas como No social, todo. sim. Nas escolhas como eu me visto, nas escolhas o que é que eu faço no dia-a-dia, nas escolhas como eu trato as pessoas à minha volta. Estou ali a ver aquele póster fim da violência contra mulheres, não é? Isto é tudo decisões que são individuais, não é? Mas que têm um impacto brutal na nossa sociedade. E, portanto, se todos nós, de um dia para o outro, decidirmos, imagina, não vou atuar em modo de violência, não é? É incrível o que pode acontecer, não é? E é o poder que cada um de nós tem. Pois é. Não é? E falando sobre o poder, quais são como é que novas tecnologias têm impactado essas mudanças a nível de sustentabilidade? Eu tenho que explicar uma coisa agora dos edifícios, para ajudar, que é que nós vivemos numa sociedade que está muito construída em cima de uma lógica do nosso sistema económico, e o sistema económico basicamente o que diz é não há recursos que cheguem para todos,
Portanto, tem que haver alguns que gerem os recursos para chegarem para todos. Então, a mentalidade de escassez, não há recursos que cheguem, por isso alguns têm que ter o poder para distribuir. Eu acredito no contrário, eu acredito que há abundância de recursos. E então, quando nós temos estas duas realidades, que é uma questão de mentalidade, não é? Que nós já vimos o que é que deu a mentalidade de escassez, não é? Criámos um sistema económico que agora está a criar um exagero na acumulação que não está a servir o bem-estar de todos, não é? Porque temos pessoas à fome, não é? Porque é que nós não fazemos o exercício de pensar, ok, nós somos uma comunidade, à escala pequena de cada comunidade existe uma abundância, existe um conjunto de recursos, talento, beleza, capacidades, técnicas das pessoas. Portanto, não estou ainda a responder diretamente à tua pergunta, porque não me esqueci. Mas vamos chegar. Mas sim, vamos chegar. E, portanto, numa mentalidade de abundância, o que eu vou inventar de tecnologias é diferente daquelas que eu vou inventar numa mentalidade de escassez. Numa mentalidade de escassez, eu invento tecnologias que são controladas por alguns. Numa mentalidade de abundância, eu invento tecnologias que ninguém controla, que todos colaboram, não é? Portanto, dito isto, a tecnologia evoluiu tanto que dá para nós usufruirmos muito bem de tudo o que são recursos renováveis. E aqui estou a dar mais uma vez o exemplo do sol. Nós temos sol que chega para não precisar de energia para mais nada. Agora, dito isto, trabalhando numa comunidade que tem a mentalidade de abundância, se calhar nós não íamos utilizar aquelas tecnologias que agora são as conhecidas, painéis fotovoltaicos, que têm que ser todos canalizados para um sistema relativamente centralizado e controlado, e temos que ter autorização para pôr um sistema fotovoltaico na nossa casa, porque o sol não é nosso, o sol é de alguém que gera o sistema de eletricidade. E, portanto, há todo um conjunto de mentalidades de escassez que têm que mudar para nós todos podermos ter acesso, e nem sei se são as mesmas tecnologias, se são outras, mas temos que ter todos acesso aos recursos que precisamos e à dignidade de vida, e isso significa que algumas mudanças têm que acontecer. Eu não acredito em derrubar ninguém, acredito em criar alternativas que funcionam e que depois vão alargando porque funcionam. Lívia, que impactos este projeto que você tem desempenhado tem trazido para a sociedade? É assim, eu acho que o impacto, por exemplo, dos meus 30 anos na arquitetura é um impacto que ainda se sente. Ainda se fala em construção sustentável, ainda se faz alguma coisa. Não se fez tudo o que era preciso. Um dia acho que ainda se pode fazer, porque está mais que comprovado que é possível ter edifícios habitacionais que não precisam de aquecer para ser confortáveis nem de arrefecer. Portanto, são passos, chama-se no fundo a arquitetura solar passiva, e há muito que podemos fazer em todo o contexto do Mediterrâneo. E aí temos ganhos grandes na sociedade, que é não precisar de energia para estar bem, e já é um grande passo. Não quer dizer que eu não vou utilizar a energia para cozinhar e para outras coisas, mas também há soluções giras, fornos solares e outras coisas. Pronto. Obrigada. Nas outras áreas, o impacto que nós estamos a ter é um impacto que em parte vai para comunidades, em parte vai para indivíduos, que são os nossos programas de liderança colaborativa, e nesses programas há sempre uma capacitação, mas também ao mesmo tempo um empoderamento das pessoas. Portanto, as pessoas acabam por conseguir fazer melhor o que estão a fazer. Portanto, enquanto que na primeira etapa profissional da minha vida eu tive muito a liderar a mudança, nesta etapa estamos a trabalhar numa lógica de apoiar quem está a fazer a mudança. Quais são as 3 habilidades que você adquiriu durante todo este processo da sua vida? Boa pergunta, não é tão fácil responder. Eu acho que uma que eu estou sempre a aprender mais é ser mãe. Gosto muito de ser mãe, e ser mãe no fundo de filhos adultos, e numa forma muito colaborativa também. Outra habilidade, se calhar, é de ouvir. Eu sou muito uma pessoa de fazer, e então eu estou a aprender todos os dias a ouvir mais. E isso é um desafio para mim, mas também me tem enriquecido imenso. E a outra é, se calhar, ser humilde. Porque muitas das fases da minha vida deram-me muito palco e deram-me muita capacidade de, digamos, poder pelo menos parecer que está tudo bem. E também tive uma fase da vida, a minha insolvência de 10 anos em Portugal, é mais ou menos o que demora,
depois da crise de 2008, 2009, que me ajudou a perceber que, se calhar, a forma como nós conseguimos verdadeiramente mudar é através de sermos aquilo que nós acreditamos e, portanto, um simplificar da minha vida, um saber colaborar mais do que, se calhar, liderar nessa lógica, liderança mais tradicional. E, portanto, sim, a humildade é uma etapa. Uma das habilidades que eu tenho. Muito relevante. A Lívia, falou-se aqui né, sobre os impactos da sustentabilidade urbana, dos edifícios e tudo mais. Como é que a globalização interfere nesses desafios, né, que têm que ser enfrentados? Tem algum impacto? Portanto, imagina que se nós conseguirmos, eu acho que as cidades vão sempre existir. Pois. E são um espaço muito interessante. Nós sabemos que atualmente, com essa crise migratória, a maioria das pessoas vem em busca de trabalho e sabemos que as zonas urbanas não têm mais serviços de apoio. Yeah. E como é que isso pode impactar a nível da sustentabilidade e edifícios? Tu tens que pensar que a cidade, o juntar de pessoas e de infraestruturas e de edifícios e habitações e escritórios e lojas, o juntar tem um benefício de eficácia do ponto de vista de infraestruturas, não é? Se tu estás no meio do campo e é tudo muito distribuído, tu tens que levar infraestruturas, se calhar, a todo lado, e a cidade, concentrando todas essas atividades, tem alguma capacidade de ser mais eficaz. O que nós fizemos nas cidades até agora foi um processo de alienação da natureza. E o que eu acredito é que a natureza tem que voltar para as nossas vidas, para a nossa cidade, para tudo, e a alimentação também. Ou seja, eu não acredito que nós temos que ter ali a produção de alimentação, ali a produção de roupa, ali. Eu acho que nós temos que trazer, sobretudo, tudo o que tem a ver com a resiliência societal de volta para a cidade. Portanto, as cidades precisam de ter alimentação próximo das pessoas, nas coberturas, nas fachadas, nos parques. Nós temos que conseguir trazer aquilo que precisamos no dia a dia para mais próximo de nós, e temos que fazê-lo de uma forma saudável. Não podemos, as grandes mudanças têm que acontecer, temos que sair daquela lógica de em vez de aprendermos da natureza, vamos pôr venenos para isto não acontecer, vamos pôr estímulos para aquilo acontecer. Não, temos que trabalhar com a natureza, e hoje em dia há formas de cultivar alimentos que a agroecologia nos traz, a sintropia nos traz. Portanto, esse mundo é um mundo riquíssimo e que, no fundo, trabalha com a natureza. E eu acredito que as cidades precisam de voltar a, digamos, a natureza. Ser convidativas para a natureza, e temos que aproveitar cada canto, cada baldio, cada cobertura com condições para permitir a produção de alimentos, porque os alimentos também depois trazem mais oxigênio, trazem mais beleza, trazem mais... perdemos, no fundo, reduzimos a fome. E, portanto, eu acredito muito nesse movimento que já, de certa forma, está timidamente a acontecer em algumas cidades, mas que é um movimento essencial para todos ficarmos melhor do que estamos. Estive a ver no seu percurso profissional e atualmente trabalha no projeto do Laboratório do Futuro. Pode-nos falar um pouco sobre este laboratório, sobre este projeto? Estás-te a referir a Mértola? Mértola, sim. É então, o projeto é completamente, digamos, criado pelas pessoas que estão em Mértola, não é? Nós não estamos lá, nós visitamos e apoiamos muitos processos. E Mértola é um contexto muito interessante, porque, por um lado, é um dos contextos mais ameaçados do ponto de vista das alterações climáticas em Portugal, que está a fazer um caminho muito rápido para tornar-se um deserto, e ao mesmo tempo tem grupos de pessoas muito inspiradas, tanto na política como em projetos concretos, que estão a demonstrar que é possível mudar todas essas tendências negativas, ou seja, que estão a criar floresta comestível, que estão a criar inovação na perspectiva de como é que as pessoas podem alimentar-se mais territorialmente ou mais localmente, e todas estas decisões que passam, no fundo, pela comunidade também, como é que envolvemos a comunidade para poder tomar decisões em que todos colaboram. Portanto, é um processo interessantíssimo, complexo, e que traz também
Eu diria muita capacitação no percurso a todos, porque quando nós estamos a fazer parte de uma assembleia e apesar de nós entrarmos como indivíduo e dizermos eu não concordo com isto, eu concordo, muito rapidamente percebemos que o nosso papel é mais do que dar uma opinião e sair. O nosso papel é ser parte daquilo que precisa de mudar, não é? E portanto há um empoderamento das pessoas e isso é muito bonito. Eu verdadeiramente bebo isso como energia para fazer mais. Muito bem. Lívia, também um dos projetos que você trabalha e também uma das cofundadoras é sobre a escola de liderança colaborativa e criativa. Sim. Pode-nos falar um pouco mais quais são as vossas missões, qual é a vossa missão para a população e quais são os vossos maiores objetivos? Nós iniciámos numa parceria com uma escola em Amsterdão, privada, e essa parceria ajudou-nos também, no fundo, a aprender muito sobre que ferramentas é que nós tínhamos à nossa disposição para poder trabalhar a mudança de mentalidades, porque é uma escola que trabalha isso, trabalha a capacitação na nossa mudança de mentalidade para a nossa vida. E muito rapidamente percebemos que o público-alvo que nos interessava mais e mais era o público-alvo do setor que precisa mais de apoio, do setor social, do setor que está, no fundo, de certa forma, a não conseguir ter a qualidade de vida que pretende. E, portanto, a mudança ainda é mais relevante nesse contexto. E então, e aí é que eu conheci também a Manon. Tivemos durante 3 anos a trabalhar num projeto apoiado pela rede da LBC Lisboa. E esse projeto permitiu-nos trabalhar toda a orla de Monsanto, com as várias comunidades que lá vivem, não é? Que é uma orla que tem muita habitação, digamos, ou social, ou municipal, ou precária. E trabalhar esse contexto também tendo em consciência que nós estamos ao pé do Monsanto, que tem os melhores solos, que tem as melhores vistas, que se calhar é um sítio onde nós podemos apoderar-nos de alguns espaços que estão em baldio para poder cultivar a nossa alimentação, etc. Portanto, nós trabalhamos muitas possibilidades durante esses 3 anos e foi um privilégio com as nossas ferramentas de liderança colaborativa. E, portanto, fizemos muitos círculos, fizemos muitas conversas com pessoas locais, que agora continuam algumas dessas coisas, apesar do projeto ter parado, não é? Ter acabado, continuam muitas coisas que têm a ver com esse coletivo organizar-se e tomar, digamos, empoderar-se para tomar algumas iniciativas e é isso um pouco que nos fascina, é isso mesmo, é trazer consciência, no fundo, de mudanças que são possíveis. E que impacto isso causou na população? Causou não, peço imensa desculpa. Sim, não. Então, que balanço vocês fizeram durante este projeto, nestas comunidades? Houve já algum balanço positivo eu acho do projeto? São processos muito pessoais, são muito intrínsecos. Há pessoas que interpretam, fazem e iniciam projetos deles. Houve, por exemplo, eu posso dar-te um impacto que nós vimos com os primeiros 2 anos de trabalho que fizemos naquele território. Exponencialmente aumentaram as candidaturas a BIPZIP, aqueles programas BIPZIP da Câmara. Ou seja, fizemos 3 laboratórios de liderança colaborativa naquele território e houve um grande empoderar, não é? Mas não são indicadores que eu possa dizer, isto foi por causa de nós. E nem me interessa, para dizer a verdade. Há um trabalho que eu penso que tem que ser contínuo de confirmar que é possível mudar. E nós fizemos um pouco trazer essa consciência, olha, é possível mudar. E depois temos uma série de ferramentas, coisas práticas, coisas mais a nível pessoal e mais a nível de coerência no meu caminho. Portanto, há muita coisa que nós trazemos que é mais concreta. Mas eu penso que se tu me perguntares daqui a 10 anos o que é que tu fizeste naquela altura, olha, acho que o que nós conseguimos fazer foi criar consciência de que mudança é possível e que fazê-la sozinho não é a solução. Fazê-la com os outros é muito mais parte da solução. Então, este é o trabalho que temos estado a
como se diz o velho ditado, se quiser ir longe, vá sozinho, mas se quiser ir muito mais, vai em grupo. Pois. Isso. E é um desafio. É um desafio, acaba por ser um grande desafio. Lívia, em relação a mudanças de mentalidade, o que você diria à população portuguesa e não só as pessoas que estão nos escutando nesse exato momento, quais são as dicas para ter uma melhor conduta em relação ao clima, à sociedade em geral, à liderança colaborativa? Quais são as dicas? Eu diria, termos primeiro essa humildade de perceber que somos parte de um todo, não é? Ter também confiança que o nosso instinto, o nosso intuito nos diz muitas verdades. E ter confiança que se nós sabemos, se calhar posso mudar isto, então vale a pena experimentar. E como nós não sabemos o que é que os malucos andam para aí a fazer e a decidir a nível internacional, neste momento intercontinental, eu acho que todos os minutos valem. Portanto, se temos uma ideia, se temos algo que podemos trazer para a nossa comunidade, que é positivo e que vemos que é positivo, é fazer. É mesmo fazer. Lívia, já estamos ao fim do nosso programa. Olha, foi muito enriquecedor escutar o seu legado, os seus projetos também. Por acaso também gosto muito de implementar projetos, de coisas assim. Tenho mais 2 perguntas para lhe fazer. A penúltima pergunta para a Lívia, o que é sinônimo de uma mulher bem-sucedida ou então de sucesso? Como fala, geralmente tem falado na parte colaborativa, né? Não a parte individual. Qual é o seu ponto de vista que tem a dizer ao nosso público, nossos que nos acompanham, né? Nossa entrevista? É uma pergunta muito focada. Portanto, são imensas coisas para mim, mas eu acho que uma das mais importantes é os nossos filhos terem uma boa relação connosco. Porque, de certa forma, os nossos filhos são a dimensão, no fundo, mais íntima de relações. E eu acho que eles terem uma boa relação connosco e aprenderem de nós e nós aprendermos deles, acho que é um indicador muito positivo de sucesso. Se calhar para além disso também. Se calhar para além disso, sim, eu diria que podermos ter muitas pessoas amigas no sentido também, não interessa ao sexo. Eu muito honestamente acho que nasci como mulher, podia ter nascido como homem, não sei. Mas sinto que como ser humano, o indicador de sucesso é eu sentir todos os dias que estou a fazer aquilo que o meu propósito me diz. Isto é um privilégio enorme, mas é uma coisa que se luta por isso, não é? Há muitos caminhos que nos são colocados à escolha, não é? Mas o saber ouvir-nos e dizer, não, isto é o que me está a ressoar com o meu propósito, é isto que eu vou fazer. E isso é um indicador de sucesso, eu poder acordar de manhã e sentir-me bem na minha pele. Pois é. Agora, a última pergunta do programa: se a Lívia tivesse 10 minutos de vida, o que diria a humanidade neste exato momento? Qual seria a sua última mensagem à humanidade? Provavelmente que temos que... Só eu é que tinha 10 minutos ou toda a humanidade tinha 10 minutos? Também pode ser. É diferente, então é só... A Lívia, imagina se a Lívia tivesse só 10 minutos. Queria deixar um legado para a humanidade. E as gerações futuras pudessem escutar esta mensagem e dizer, olha, com esta mensagem eu teria que mudar o mundo. Qual é a mensagem que você deixaria à humanidade? Olha, não está treinado, portanto, mas seria algo em torno de viver verdadeiramente aquilo que nós acreditamos. Sim. Contribuir o máximo possível a todos à nossa volta, aqueles que no fundo nos estão próximos, mas não só, em comunidade, e conseguir trabalhar com a natureza da melhor e mais construtiva maneira que conseguirmos para a natureza estar bem. Portanto, se nós precisamos estar bem, a natureza tem que estar bem. E se a natureza tem que estar bem, nós temos que estar bem. Portanto, é trabalhar na harmonia. Eu diria que essa é uma mensagem que eu vivo, mas se calhar aquilo que eu disse antes, que é todos os dias que acordo dentro do meu propósito, dentro daquilo que eu acredito que preciso de fazer nesta vida no planeta.
Obrigada, Lívia. Já chegamos ao fim. Muito obrigada. Foi muito bom ter escutado o seu legado, não só individual, né, para as pessoas, e também para a sociedade. Para podermos ter um futuro, uma sociedade muito mais colaborativa e criativa também. Para os nossos telespectadores, obrigado pela vossa audiência e esperamos por vocês daqui a 15 dias. Até já.